Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer aqui mais uma aula de um estudo muito importante. Estamos no curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Sempre dizemos que esse curso ele é o fundamento para podermos ter uma vida cristã em crescimento, ok? Mas antes de tudo, eu queria deixar algumas notas para você aqui rapidamente, antes de nós entrar no nosso curso, antes de entrar na nossa aula, né? Primeiramente, é que estamos no Instituto Didascalo. Então, é um instituto que nós criamos unicamente para colocarmos cursos, que a qual vamos sempre ministrar aqui e trazer para você. Então, você não fique ligado aí, você que não inscreveu no canal, inscreva no canal de Instituto Didascalo, não é? Inscreva no canal. Quando for inscrever, sinalize ali o sininho para receber sempre os cursos, as aulas, quando elas forem publicadas no canal. Também não deixe de deixar o seu like, o seu ok, para poder ajudar a gente no canal aí, ok? E também queria avisar a vocês que eu estou aberto para pregar, né? Para pregar nas igrejas, ministrar estudos também nas igrejas. Se você quiser, deixa aí o seu contato, que nós estaremos aí entrando em contato com vocês para a gente poder ajustar isso aí em nome de Jesus. Outra coisa também é que sempre estamos enviando apostilas do curso, né? São apostilas que nós enviamos em etapas, né? Como elas são feitas em unidades, nós enviamos em unidades. Por exemplo, esse curso tem 12 unidades, então vamos enviar em 12 apostilas em cada aula, tá ok? Também querendo dizer para você que você quiser também entrar em contato conosco, temos aí o nosso Instagram, né? Que eu estou colocando na tela para você aí. Entra no nosso direct, né? E nós estaremos lá entrando em contato com você e conversando aí. Também tem o nosso WhatsApp, que também está o número aí, para você também entrar em contato com a gente. Vamos lá então? Vamos ao nosso estudo hoje, é muito importante para nós. Estamos hoje já correndo para a unidade 8, né? Nossa aula número 8 hoje, graças a Deus. O tema é ajustando sua vida a Deus. Como de costume, nós temos aqui nossos estudos introdução, e nós vamos lê-la novamente para você, toda vez que nós lemos, para que você possa se enquadrar aí naquilo que é dito nessa introdução, que são muito boas. Vamos lá. Sacrifício de um jovem casal. Surgiu uma necessidade em uma das nossas missões, distante cerca de 65 quilômetros de nossa igreja. Pedi à igreja que orasse a Deus, pedindo que ele chamasse alguém para se mudar para lá e ser responsável por esse trabalho. Um jovem casal se apresentou. O marido estava na universidade e eles tinham poucos recursos financeiros. Se eles fossem morar na área da missão, o marido teria que viajar cerca de 130 quilômetros diariamente para ir às aulas. Eu sabia que eles não tinham recursos para isso. Então disse-lhes o seguinte: não, eu não posso deixar vocês fazerem isso. Apresentei-lhe todas as razões porque não seria justo permitir esse sacrifício. Esse casal era profundamente agradecido a Deus pela salvação que possuíam. O jovem olhou para mim e disse: pastor, não me negue o privilégio de fazer algum sacrifício por meu Senhor. Essa declaração me esmagou. Como recusar? Mas eu sabia que esse casal teria que pagar um preço muito alto pelo fato de nossa igreja ter sido obediente em iniciar aquele trabalho missionário. Nós havíamos orado
para que Deus chamasse um evangelista para essa missão. Eu tinha de me manter aberto à resposta de Deus, que Deus desse a nossa oração, mesmo que não fosse da maneira que esperávamos. Quando esse casal respondeu tal dedicação, sacrifício e sacrifício pessoal, o corpo, a nossa igreja, confirmou o chamamento deles e Deus proveu suas necessidades. Que testemunho maravilhoso, né? Eu me orgulho em poder ler isso, fico feliz em poder saber que, né, tem vidas ainda que estão dispostas a pagar o preço para fazerem a vontade de Deus. Bom, nós vamos ler hoje uma passagem que está em Lucas capítulo 14, versículo 33. Então abra a tua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 14, e vamos ler o versículo 33, tá bom? Diz assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, essa passagem, se vocês quiserem lê-la é melhor ainda, né? Porque ela nos fala justamente sobre isso, né? Sobre renúncia. E é o que vamos falar hoje. Hoje o assunto ele é muito importante e provavelmente a gente vai ter um tempinho a mais aí do que nós normalmente temos gravado nossos vídeos, mas é de suma importância. Se caso você se cansar de ver, não tiver tempo para ver, você dá uma pausa e vê amanhã, vê depois da manhã, enfim. Assiste o vídeo de forma gradativa, não precisa você ler, assistir o vídeo de imediato. Mas, infelizmente, né, a gente não vai poder ser muito rápido hoje. Por quê? Porque esse tema, ajustes, ele é praticamente o pivô para podermos fazermos e entendermos qual é a vontade de Deus. Vamos lá? Dia 1. Dia 1 é os ajustes são necessários. Muitos de nós queremos que Deus nos fale e nos dê uma tarefa. No entanto, não estamos interessados em fazer nenhum ajuste maior em nossa vida. Biblicamente, isso é impossível. Todas as vezes em que Deus falou a alguém na Bíblia a respeito de que queira fazer por meio dessa pessoa, grandes ajustes se fizeram necessários. Essas pessoas tiveram que se ajustar sua vida a Deus. Uma vez feitos os ajustes, Deus realizava os seus propósitos por meio dos homens e mulheres que o chamaram. Agora, um ponto aqui chama aqui, um segundo momento crítico. Vamos lá, ajustar a vida a Deus é o segundo momento crítico na caminhada para conhecer e fazer a sua vontade. O primeiro momento acontece quando a fé entra em crise. Quando é preciso crer que Deus é quem diz ser e é capaz de fazer o que promete. Sem fé em Deus, você vai tomar decisões erradas nesse primeiro momento importante. Ajustar a vida a Deus é também decisivo. Se você decide fazer o ajuste, pode ir em frente e obedecer. Se você se recusa a fazê-lo, perderá o que Deus lhe reservou. Então tá aí esse ponto, né? Primeiramente, como nós falamos na aula passada, o primeiro ponto aqui é a crise na fé. Momento de decisão, de tomar decisão. Depois que nós tomamos uma decisão, aí sim teremos que fazer grandes ajustes. Só lembrando que nós já lemos, eu estou repetindo aqui, que os ajustes é a vontade de Deus. É como diz aqui o texto que nós lemos. Aquele que recusa, aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode, disse Jesus, ser o meu discípulo. É renunciar tudo na sua vida. Nós vamos aprender hoje aqui que a gente precisa se adequar a isso se queremos
né, conhecer e fazer a vontade de Deus, ou chegar aonde Deus quer que chegamos. Ninguém vai chegar lá sem que antes faça alguns ajustes na sua vida. Vamos lá. O tema aqui, então, qual é o processo? Fé, ação. Ação é igual a ajustes e mais obediência. Outro ponto aqui na página 138, ainda que estamos lendo, é ajustando-se à vontade de Deus. Quando Deus lhe fala, revelando o que está para fazer, essa revelação é um convite para se ajustar a sua vida a Ele. Nunca se esqueça desse detalhe. Feito esse ajuste de sua vida a Deus, os seus propósitos, isto é, de Deus, e seus modos de agir, o agir de Deus, você vai estar em condições de obedecer. Os ajustes nos preparam para a obediência. Você não pode continuar com a mesma vida de antes ou ficar onde está e ao mesmo tempo seguir a Deus. É impossível, não existe essa possibilidade. Então eu já estou deixando bem claro, né? Tem muitas coisas que tem que ser feitas na nossa vida e a gente precisa abrir mão, né? Para podermos nos ajustar à vontade de Deus. Temos aqui alguns exemplos bíblicos, por sinal, para que você possa aprender com esses homens. Por exemplo, primeiramente, Noé. Noé não podia continuar na mesma vida e construir a arca ao mesmo tempo, né? Então, não existe. Noé teve que mudar de vida, mudar de pensamento, mudar de atitude. Temos aqui também o caso de Abraão. Abrão, né? Abrão não poderia permanecer em Ur ou Harã e ser pai de uma nação em Canaã. Não podia. Para ele poder fazer isso, ele teve que sair de Ur e também sair de Harã, né? Harã. Moisés não podia ficar escondido no deserto, cuidando de ovelhas e ao mesmo tempo apresentar-se a Faraó. Teve aquele momento que ele passou lá na sarça ardente, ali foi um momento de crise, que ele passou na fé e ele entendeu o que Deus queria com ele e se ajustou à vontade de Deus para poder ir até lá no Egito para fazer o trabalho de libertação. Davi precisou deixar as ovelhas para se tornar rei. Amós teve que deixar os sicômoros a fim de pregar em Israel. Jonas teve que deixar o seu lar e superar o grande preconceito a fim de pregar em Nínive. Pedro, André, Tiago e João tiveram que abandonar as redes a fim de seguir a Jesus. Mateus teve que deixar sua coletoria a fim de seguir Jesus. Saulo, posteriormente Paulo, teve de mudar completamente o direcionamento de sua vida a fim de poder ser usado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. E aí mudanças e ajustes enormes tiveram de ser feitos. Alguns precisaram deixar a família, pais, outros tiveram que esquecer preconceitos e mudar as suas preferências. Ainda outros tiveram que deixar para trás alvos, ideais de vida e desejos. Tudo teve que ser entregue a Deus. E a vida toda deve ser ajustada a Ele. A partir do momento em que os ajustes foram feitos, Deus começou a realizar os seus propósitos por intermédio dessas pessoas. Cada uma delas veio a descobrir que valia a pena se ajustar a sua vida a Deus. Deus só vai começar a trabalhar na sua vida quando você se ajustar ao seu sistema. O sistema sempre será o de Deus. Sempre a vontade dele é que prevalece. Nunca vou esquecer disso. Vamos lá? Vamos continuar aqui? Você pode estar pensando, meu Deus, mas Deus não vai pedir a mim para fazer grandes ajustes. Se você ler a Escritura, por uma melhor compreensão a respeito de Deus, irá descobrir que Ele requer
um ajuste por parte do seu povo. Ele pediu ao seu próprio filho que fizesse um ajuste em sua vida. Conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre para que a sua pobreza fôssemos nós enriquecidos. Aqui, Jesus teve que se esvaziar para poder vir até nós. Isso foi um grande ajuste. Ele teve que se renunciar tudo que ele tinha para poder vir até nós. Se você quiser ser um discípulo, um seguidor de Jesus, você não tem escolha. Essa é a notícia que eu estou te dando agora. Quer ser seguidor de Jesus? Quer ser um discípulo de Jesus? Então eu quero deixar bem claro para você que não tem escolha, né? Terá que fazer os grandes ajustes na sua vida, né? Seguir a Deus, seguir a Jesus, requer mudança, requer ajustes, requer renúncia da nossa vida. Então nós temos aqui o texto de capítulo 14 de Lucas, que nos dá esse relato aqui, vindo da própria boca dele. Então, e a nossa tendência é querer passar diretamente da fé para a obediência, sem fazer os ajustes necessários. Se você realmente quer seguir Jesus, não lhe resta outra opção. Os caminhos de Deus sempre serão diferentes dos nossos caminhos. Olha o que ele diz aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 9, está aqui na nossa apostila, página 139. Porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Temos aqui alguns exemplos, como o do rico. Temos aqui dois exemplos aqui. Um é registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 a 21, que fala sobre Eliseu. E a outra fala sobre o jovem rico, no capítulo 18 de Lucas. Lucas 18, versículo 18 a 27. Aqui nós temos aqui um contraste, né? Nós temos aqui um contraste. Primeiramente de Eliseu, que quando ele recebe o chamado de Deus, ele que era um agricultor, dono de muitos bois, de muitos gados, ele mata tudo. Ele mata todos os seus gados e faz uma grande festa, despedindo-se daquele momento, daquela vida que ele vivia antes para outra vida. Por que o fato de matar os animais, acabar com a sua frota de bois? Por quê? Porque para ele não, no meio do caminho, não desistir. Assim temos que fazer. De contrapartida, nós temos um jovem rico que fez o contrário. Quando Jesus disse para ele entregar tudo aos pobres e segui-lo, ele imediatamente não quis fazer essa renúncia. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus já sabia a resposta. Então Jesus ele sempre faz isso com a gente. Ele sabe qual será a nossa resposta. Então vamos começar a orar para isso. Para que quando Jesus vier até nós, estejamos preparados para respondê-lo certamente como fez Eliseu. Vamos lá? Dia 2 agora. Dia 2, nós temos aqui o título: Tipos de ajustes. Nós temos aqui na página 141 alguns ajustes que pode ser exigido por nós. Por exemplo, em suas circunstâncias, que é o lar, deixar o trabalho, deixar a nossa finança e etc. Em seus relacionamentos, que é família, amigos, relações profissionais e assim por diante. Deixar tudo. Em seus pensamentos, isso é, aí no caso, aí, preconceito, métodos, seu potencial, né? Eu já passei por isso quando eu fui para Minas Gerais fazer a missão. Era muito preconceituoso referente a doutrinas, a dogmas, a costumes, e eu fui para lá e eu tive que renunciar tudo para que o reino de Deus fosse favorecido. É assim que acontece.
Vamos lá. Também seus compromissos, isso é, com a família, com a igreja, o trabalho, os seus planos, a pessoa largar tudo para poder seguir a vontade de Deus. Em suas ações, como você ora, como dá oferta, como serve, então tudo isso tem que mudar também, né? Porque senão não vai adiantar ir você para lugares distantes, pregar o evangelho com essa forma errada de orar. Inclusive Deus nos deu hoje uma mensagem para podermos pregar, né? E por isso eu estou falando para você que se você quiser que nós viemos pregar na sua igreja, é só nos deixar o comentário aí ou ir diretamente para o nosso Instagram, né? Lá no direct ou no WhatsApp, como já deixei já o número aí atrás, e é só me comunicar que a gente estamos aí com muitas mensagens para ser pregadas, né? Pregadas. Vamos lá. E também tem as suas convicções sobre Deus, sobre os seus propósitos, seu modo de agir, seu relacionamento. Então tudo isso aí faz parte da renúncia dos ajustes. Ainda na página 141, nós temos aqui um exemplo muito prático, está registrado lá no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Ali fala desse tipo de ajustes, no caso Pedro, né, ele era judeu, então na mente de Pedro, só os judeus eram para ser salvos. E Deus veio quebrar essa ideia, esse princípio que ele achava que era certo. E aí ele entra num arrebatamento, nesse arrebatamento, nessa sonolência, ele tem uma visão de um lençol cheio de animais que pela lei era proibido comer. E ele diz lá, eu não vou comer essa coisa imunda. Então a voz diz, você não pode dizer quem é você para dizer que isso é imundo? E naquele momento, para resumirmos a história, vimos ali que os empregados de Cornélio, um gentio, foi até ele e o levou lá. E lá, quando chega lá, Cornélio, ele prega para Cornélio e toda a sua família, inclusive Cornélio, se converte ao Senhor e são batizados no Espírito Santo e começam a falar em línguas como era feito lá no Pentecostes. Quer dizer, ali muda a história, na história. Tanto que no capítulo 11 você vai ler cuidadosamente ali, Pedro explicando essas questões todas. Olha, se Deus confirmou isso com eles, então é sinal que nós temos que também pregar, eles também pregar o evangelho para eles e eles também fazem parte também da igreja. Às vezes acontece isso. Tem muitas pessoas que são cheias de preconceitos. E os preconceitos hoje, principalmente no Brasil, elas são, mas infelizmente, uma forma das pessoas perderem, né, a noção do seu compromisso de pregar o evangelho, de ir ao encontro das pessoas. Quando fala preconceito, né, você pregar para pessoas que estão vivendo na prostituição, no mundo do tráfico, no mundo da marginalidade, enfim. E tudo isso tem que ser quebrado para que as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Página 142, temos aqui falando sobre a redenção incondicional. Frequentemente Deus exige de nós ajustes em áreas que nunca consideramos ou quais nunca tivemos expostos no passado. Você pode ter ouvido alguém dizer algo assim: nunca diga a Deus que você não fará determinada coisa. É exatamente isso que Ele vai lhe pedir para fazer. Deus não está preocupado, não está procurando maneiras de espremer você. Ele quer, no entanto, ser o Senhor da sua vida. Sempre que você identificar uma área em sua vida em que você lhe recusa o senhorio, esta será uma área em que ele irá trabalhar. Ele está interessado em uma rendição incondicional. Deus pode ou não requerer que você faça exatamente aquilo que você identificou, mas ele continuará agindo até que venha a desejar exatamente aquilo que você identificou, né, que venha desejar o que ele seja o Senhor de tudo. Lembre-se, porque Deus o ama, a vontade dele é sempre o melhor para a sua vida.
e quaisquer ajustes que Deus venha a exigir de você serão sempre para o seu próprio bem. Seguindo Jesus, é possível que chegue o tempo em que sua vida e o seu futuro dependam apenas de ajustar-se rapidamente às orientações de Deus. Então está aí esse texto para que você possa entender que Deus vai trabalhar justamente naquela área que ainda não é o Senhor desta área da sua vida. Agora, uma coisa que Jeremias, tá, que eu escrevi aqui, é Jeremias 29:11, que eu queria deixar essa passagem para você, que diz assim: eu sei que eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então está aqui esta palavra, tá? Nós temos aqui algumas declarações feitas por homens piedosos, né? E que tiveram que fazer alguns ajustes e se renunciar a algumas coisas para chegar no ponto, né? Então é muito importante isso para a gente, porque antes de tudo, primeiramente devemos nos ajustar a Deus, para que depois venhamos obedecer. Não existe obediência sem renúncia. Não existe obediência sem ajustes, né, que viemos fazer a Deus. Bom, deixa eu ler aqui para você aqui. Por exemplo, o primeiro dele aqui é o David Livingstone, missionário médico na África. Olha o que ele diz: que jamais consideremos um sacrifício receber uma comissão dos reis, pois os outros homens têm como elevada honra o serviço de um governo terreno. Eu sou um missionário do corpo e alma. O próprio Deus tinha um filho e ele era missionário médico. Uma imitação pobre, muito pobre que sou. Eu desejo ser, mas desejo viver nesse serviço. Nele desejo morrer. Eu ainda prefiro a pobreza e o serviço de missões, a riqueza e facilidade. Esta é a minha escolha. Olha que lindo. Ele era médico. E o David Livingstone, ele achou por bem usar a sua profissão, ou já o seu conhecimento, para poder se juntar ao Evangelho e poder ajudar vidas a saírem do mundo do pecado. Acho lindo isso, né? Você utilizar. Uma vez um certo irmão falou que ele era barbeiro, não sei qual nome que dá, cabeleireiro, não sei como é, que corta cabelo, e ele usou o seu salão para poder ajudar os meninos, as pessoas pobres, e junto com elas, junto com ali, ele começou a pregar o Evangelho e muitas vidas foram rendidas aos pés do Senhor. Temos também aqui o Jim Elliot, missionário entre índios, quechuas, os índios quechuas, na América do Sul. Olha o que ele diz: sábio é aquele que abre a mão do que pode reter, a fim de ganhar o que não pode perder. Então, ele está dizendo aqui justamente sobre isso, né? Que ele foi lá para os índios para poder pregar o Evangelho para as pessoas chegarem a Cristo. Isso é muito importante. Também tem o Bob Pierce. Ele disse: estabeleceu a visão mundial e a bolsa do samaritano. Ele disse: que o meu coração seja quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. Isto é, tudo aquilo que faz Deus chorar, eu quero chorar também. Tudo aquilo que faz Deus sorrir, eu quero sorrir também. É muito legal isso, né? Oswald Smith, renomado missionário do Canadá, ele diz assim:
Ele orou, né? Vamos lá dizer assim: ó Deus, eu quero o teu plano para a minha vida. Que eu seja feliz em ter contentamento, que na minha terra natal ou no campo estrangeiro, ser casado ou sozinho, na felicidade ou na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade ou na adversidade. Eu quero teu plano para a minha vida, ó Deus, eu quero sim. Então, independente, isto é, que eu viva, que eu sinta o que eu sou, eu quero fazer a sua vontade, disse aqui nosso irmão Oswald Smith. Temos também aqui Stur, né, vamos dizer assim, missionário na China, Índia e África. Ele disse assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício grande demais que eu não possa fazer por ele. Quer dizer o seguinte: Jesus fez muito maior por mim. Então, o que eu posso fazer agora é o mínimo, não tem mais do que isso. Então, é muito importante, né? A gente não pode nunca, né? A frase aqui embaixo é novamente repetindo o que foi dito anteriormente. Você não pode ficar aonde está e ir com Deus. Ao contrário, você tem que ir aonde Deus está. Agora a pergunta que vem à minha mente agora é o seguinte: aonde você está nesse momento? É exatamente onde Deus quer que você esteja? Vamos refletir sobre isso. De repente, essa angústia que você está passando por dentro de você aí, essa coisa que você disse que é um vazio, é justamente isso que Deus, pode ser um sentimento que Deus colocou no seu coração pelo teu Espírito Santo, para você orar a Ele. Como Ana orou para poder pedir um filho, e Deus precisava de alguém, como Samuel, e de repente Deus precisa de você em alguma área, está te incomodando para que você possa se mobilizar em oração a Ele. Oração como fez aqui, como fez o Oswald Smith, né? Eu quero o teu plano para a minha vida, Senhor. Eu quero o teu plano para a minha vida. Então, vamos entrar nesse ponto aí, tá ok? Vamos lá. Quando estiver pronto a entregar totalmente sua vida ao senhorio de Jesus, você, como Eliseu, descobrirá que os ajustes valem pela recompensa de experimentar Deus. Se você ainda não chegou em sua vida ao ponto de render-se totalmente ao senhorio, decida hoje negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Isto é, nós precisamos morrer para tudo neste mundo diariamente. Se não houver esta morte, dificilmente a gente vai encontrar o propósito de Deus. Porque enquanto você alimentar o seu desejo, a sua vontade, a vontade de Deus não será feita. Porque não pode prevalecer dois senhores ao mesmo tempo. Vamos lá, dia 3 agora. O dia 3 é: obediência tem um preço. E rapaz, esse aqui é na verdade um tema importante. Eu lendo eles fiquei maravilhado. Vamos lá. Você não pode ficar onde está e acompanhar Deus ao mesmo tempo. Você não pode continuar fazendo as coisas do seu jeito e realizar os propósitos de Deus do jeito dele. Os seus pensamentos nem chegam perto dos pensamentos de Deus. Para você fazer a vontade de Deus, tem que ajustar sua vida a Ele, e os seus propósitos e aos seus modos de agir. Vamos lá. A obediência tem um preço para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Você não pode conhecer e fazer a vontade de Deus sem pagar o preço do ajuste e da obediência. A disposição de pagar o preço de obedecer à vontade de Deus é um dos grandes ajustes a ser feito. É exatamente por causa desse preço que muitos dos discípulos de Jesus voltaram para trás e não andavam mais com ele. É por aí
É aí que muitas igrejas também falharão e não chegarão a contemplar a realização dos propósitos de Deus por intermédio delas, simplesmente porque não estão prontas a pagar o preço da obediência. Então você, meu amigo pastor, você, meus amigos líderes, tudo depende de como a igreja quer pagar esse preço. Eu vejo hoje que a Bíblia, as pessoas estão querendo manipular a Bíblia. E isso não vai conferir, isso não vai ajudar você e nem vai ajudar ninguém a nada. Porque a Bíblia não é um livro que se manipula, é um livro que inspira as pessoas a entender a mente de Deus, o propósito de Deus, e desse curso aqui principalmente. Não é levar você a fazer o que você quer, é levar você a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso é muito importante, e bota importante disso. Então aqui o exemplo de Saulo de Tarso, agora Saulo, depois Paulo. Olha só, Saulo, mais tarde chamado Paulo, teve que mudar totalmente a direção. Ele passou de perseguidor dos crentes e proclamador de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo era o Cristo. Você será chamado a seguir a Deus e terá de fazer ajustes em todos os seus planos e também quanto à direção que está indo. Os ajustes que Paulo precisou fazer lhe custaram muito caro. Esses ajustes lhe quase custaram a vida, pois os judeus queriam matá-lo. Os ajustes que terão de fazer também custarão muito caro para você. Não tem como voltar atrás. Alguém perguntou uma vez, eu tinha ordenado essa pessoa ao pastorado, e ela perguntou, e ela quis voltar atrás, achar que estava muito difícil, né, essa unção pastoral, e eu lhe disse, se você não quiser trabalhar e na atividade pastoral aqui na igreja, eu vou lhe entender. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para você, voltar atrás não compete mais a mim fazer. E não existe nenhuma possibilidade de voltarmos para trás. Eu falo isso, né, hoje eu sou pastor, né, e às vezes, tempo atrás, eu pensei que poderia, de alguma forma, eu voltar membro, mas não tem jeito. Uma vez chamado, sempre será chamado. Vamos lá, página 146. Aqui abaixo temos alguns parágrafos que não a gente vai lê-los agora. Primeiramente, às vezes a obediência à vontade de Deus nos leva a enfrentar oposição e incompreensão. Em virtude de sua obediência a Deus, Paulo sofreu muito pela causa de Cristo. A lista de açoites, prisões, perigos parece maior do que alguém possa suportar. Ele concluiu uma das suas cartas dizendo: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo não tinha experimentado nada disso antes de começar a fazer a vontade de Deus. A obediência lhe custou muito caro, muito caro. Queridos, não tem como voltar. Essa é a minha palavra para você. Olha o que ele diz aqui, está aqui na nossa apostila, Filipenses capítulo 3, versículo 10 a 12. Observe só. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se, de algum modo, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo que foi alcançado, que também foi alcançado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo revela os ajustes que teve de fazer para obedecer à vontade de Deus, quando declara: fiz tudo por todos e por meios e todos os meios a chegar a salvar alguns. Então, os ajustes terá de fazer para obedecer a Deus.
a Cristo, ao seu mandamento, às suas promessas, né? Temos aqui um relato do David Livingstone. O David Livingstone foi um famoso missionário escocês no século XIX. Ele deu sua vida para fazer Cristo conhecido na África. Talvez as palavras dele, ao entregar a sua vida a Deus, possam inspirar você quanto à sua própria decisão de pagar o preço para seguir Cristo. Olha só. Olha só a palavra do nosso irmão David Livingstone. Senhor, envia-me a qualquer lugar, mas vai comigo. Põe qualquer peso sobre mim, mas me sustenta. Desfaça todos os laços, menos laços que me prendam a ti. Glória a Deus. Que linda declaração de alguém que tem o seu coração para o reino de Deus, que conhece ou que quer conhecer profundamente a mente de Deus, os caminhos do Senhor. Amém? Vamos lá. O dia 4 agora é obediência tem um preço, parte 2. Tá bom? Parte 2. Vamos lá. Um dos ajustes mais difíceis para se fazer para obedecer à vontade de Deus é quando a obediência custa caro às pessoas ligadas a você. Então tá aí outra questão que fere muito, né? Principalmente aqueles pastores. Eu passei por isso. Eu creio que você não passar, mas você pode passar por isso, ou você vai passar por isso se você quer realmente enquadrar, porque sempre a nossa obediência a Deus, ou quando nós queremos obedecê-lo e fazer a sua vontade, sempre vai custar caro também para as outras pessoas que estão também ao nosso redor, né? A gente vai entender isso aqui. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos. O Moisés e os israelitas, né? Moisés, ele obedeceu a Deus para ir lá para o Egito, falou com o faraó para deixar o povo ir. O faraó aumentou os encargos deles. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 5, versículo 1 a 21. Ele aumenta os encargos, né? E ainda manda açoitá-los. Aí ele chega para Moisés, o povo: você veio aqui para poder nos perturbar, estava bem aqui, estávamos escravos, aquela mentalidade escrava que o povo tinha, que até hoje ainda tem, né? E aí estava escravo, mas não estava apanhando, então você veio aqui, e Deus quer o melhor, Ele quer libertar. E às vezes a libertação custa, tem que pagar alguns precinhos, né? Eles não entenderam. Mais tarde, vemos que as coisas funcionou. Temos também aqui o exemplo de Jesus, né? No capítulo 19 de João, no versículo 17 a 37, você pode ler isso calmamente aí, pode dar pausa e ler esses versículos, que fala sobre Jesus, quando ele teve que agora fazer a vontade do Pai, mas ele deixou lá a sua mãe naquela situação de tristeza, né? Chorando pela perda do seu filho. Ele chega para João e diz assim: João, aí, filho, aí está a sua mãe. Aí liga para Maria: Maria, aqui está o seu filho. E ali ele se preocupa para poder não deixar sua mãe sofrendo. Agora no capítulo 17, do versículo 1 a 9, nós temos a história aqui também de Jason. Jason, ele era um homem que se juntou à caravana de Paulo, ao grupo de Paulo, na pregação do Evangelho. Aí o povo lá, né, queria de qualquer maneira prender Paulo, e sabia que Paulo estava hospedado na casa de Jason. E Jason foi preso, maltratado, né? E depois ele foi solto, porque não viram nada que poderiam prender ele. Mas ele pagou um preço alto por estar colaborando com Paulo, que estava fazendo a vontade de Deus de pregar o Evangelho. Escute aqui: se você quiser fazer a vontade de Deus, não pode desconhecer este fato. Deus lhe revelará os seus planos, os seus propósitos,
mas a obediência lhe custará alguma coisa. Não é só você, mas também os que estão ao seu redor. Quando, por exemplo, um pastor entrega sua vida às missões, essa entrega pode custar mais caro aos que estão ao seu redor, que a sua família, que a sua igreja, do que a ele mesmo. Se o pastor lidera a igreja no sentido de torná-la mais diretamente envolvida no trabalho missionário, ele custará mais caro a algumas pessoas que da igreja do que para ele mesmo. Às vezes a questão toda vai sobrecarregar mais os que estão ao teu redor do que a ele mesmo. Mas é assim que funciona, né? Como eu falei, já passamos por isso já, eu e minha esposa, e até hoje vemos algumas consequências, mas eu sempre digo para ela que valeu a pena. Pelo menos vidas foram salvas, vidas foram abençoadas, ministérios foram desenvolvidos, pessoas que não tinham nada, que não eram nada, hoje são pessoas que pregam o evangelho, são pastores. E por quê? Porque a gente abre mão da nossa vida, e esse abrir mão, essa renúncia, esses ajustes que nós fizemos a Deus, fez com que eles fossem abençoados como estão sendo abençoados até hoje. Página 149. Bem aqui no finalzinho tem um título assim: Permita que Cristo se comunique com o seu povo. Se você pedir à sua igreja para buscar a mente do Senhor, prepare-se para aceitar que eles vão dizer: você precisa valorizar o que disseram. Já vi algumas pessoas pedirem uma igreja, uma comissão ou um grupo para orar e buscar a vontade de Deus em relação a determinado assunto. As pessoas então expressam que sentiam que Deus lhe estava lhe dizendo, o líder depois dizia algo assim: agora deixe-me dizer o que Deus quer que nós façamos. Se o povo de Deus é um corpo de Cristo, somente Cristo pode ser o cabeça. O corpo inteiro precisa vir a Cristo para compreender a vontade de Deus. Precisamos todos aprender a confiar em Cristo e a de comunicar-se com o seu povo. Então tá aí. Agora temos aqui uma história muito linda, que eu não posso deixar de lê-la. É a história de Hudson Taylor. O título é O Clamor do Coração de uma Mãe. Olha só como às vezes custa caro você prega o evangelho, mas é interessante você escutar isso. Hudson Taylor, um grande homem de Deus, homem de oração, de fé, atendeu ao chamamento de Deus e foi para a China como missionário. Seu pai já havia morrido e teve de deixar a sua mãe viúva para ir para a China. Quando faleceu em 1905, ele tinha sido usado por Deus para fundar a missão no interior da China, e havia 205 pontos de pregação, 859 missionários e 125 mil cristãos na China. O testemunho de um homem de uma vida entregue incondicionalmente nas mãos de Deus. Hudson Taylor ilustrou algo do preço que ele e sua mãe tiveram de pagar quando se dispôs a cumprir a vontade de Deus, indo para a China como missionário. Temos aqui, imagine você seja Hudson Taylor. Seu pai morreu. Você reconhece possivelmente que não verá mais a sua mãe aqui na terra. Então aqui, leia calmamente esse relato de Taylor a respeito da separação de sua mãe e procure imaginar as emoções que eles devem ter sentido. Então atenção aqui sobre esse relato. Minha mãe querida agora já está nos céus. Viera para ver minha partida em Liverpool. Não esquecerei jamais aquele dia. Nem como a minha mãe foi comigo até a pequena cabine, que seria meu lar durante 6 longos meses. Com sua amorosa mão materna, alisou a minha pequena cama. Sentou-se ao meu lado e se uniu a mim e no meu cântico
do último hino que haveríamos de cantar antes da longa separação. Ajoelhemo-nos juntos e ela orou. A última oração da mãe que eu via antes da partida para a China. Chegou então a informação de que deveríamos nos separar e dizer adeus, sem expectativa de jamais nos vermos novamente sobre a face da terra. Para me poupar, ela reteve os sentimentos máximo que pôde. Nós nos separamos. Ela foi para a terra, dando-me a sua bênção. Fiquei sozinho no covés. Ela seguiu o navio, à medida que nos movíamos em direção à saída das docas. Ao passarmos pela saída do porto, quando nossa separação realmente começou, jamais me esquecerei do seu grito de angústia arrancando daquele coração de mãe que me atravessou o corpo como uma faca. Eu não sabia tão completamente até então que Deus amou o mundo significava. E eu estou bem certo que a minha preciosa mãe aprendeu mais sobre o amor de Deus aos perdidos naquela hora do que eu em toda a vida até aquele dia. Graças a Deus, aumenta o número daqueles que estão descobrindo as alegrias extraordinárias, as maravilhosas revelações de suas misericórdias contidas àqueles que o seguem, e se esvaziam a si mesmos e deixam tudo para obedecer à sua grande comissão. Aleluia. Ah, que história linda. Eu creio que todos nós estamos envolvidos com isso. Nós que queremos pregar o Evangelho, nós que queremos viver o Evangelho, temos que pensar um pouquinho sobre isso. Não é fácil para aqueles que querem mesmo, né? Deixar o lar e a família e partir para a missão perigosa foi um passo que custou caro para Hudson e Taylor. Sua mãe amava tanto o Senhor que estava pronta a pagar o preço de liberar seu filho para aquela missão. Ambos, mãe e filho, tiveram que pagar um elevado preço pela obediência, mas ambos experimentaram o amor de Deus de sua maneira como nunca havia conhecido antes. A história nos mostra que Deus recompensou a fidelidade do seu servo Hudson Taylor. Deus o usou de forma miraculosa para alcançar o interior da China com o Evangelho de Cristo. Aí você pode pensar que Deus nunca faria um chamamento que existisse tanto de você. Mas isso pode acontecer. O senhorio de Cristo é assim. Nós deveríamos estar prontos para responder à última pergunta, mesmo sem saber nada sobre o chamamento que Deus tem para nós. Sua vida inteira deveria ser vivida com a seguinte atitude, escute. Senhor, seja o que for que pedires a mim, hoje ou no futuro, minha resposta é sim. Coloque à disposição de Deus. Dispõe-se a render-se incondicionalmente a Ele. Entregar tudo a Ele. Aleluia. Que história, né, amados? Eu estou aqui emocionado. Amo missão, amo fazer missão. E quando nós lemos aqui, vemos que já trabalhamos muitas vezes com missão. Nós levantamos 2 igrejas. E essas 2 igrejas que nós levantamos, tínhamos que pagar um altíssimo preço. A primeira igreja em Minas, a segunda igreja aqui em Itaguaí, Rio de Janeiro. Então, houve um grande preço. Não foi fácil. Vamos lá. Dia 5, último tópico nosso, né? Dia 5, o título é Total Dependência de Deus. Em se tratando de conhecer e fazer a vontade de Deus, há outro ajuste muito necessário, chegar ao ponto de total dependência de Deus. Só assim Ele poderá realizar o que quer fazer por meio de nós. Jesus disse
disse que o nosso relacionamento com ele seria como um relacionamento que existe entre a videira e os seus ramos. Ele afirmou: sem mim nada podeis fazer. Se você é um servo de Deus, tem de permanecer em íntimo relacionamento com ele, a fim de que ele possa realizar sua obra por meio de você. Você tem de depender exclusivamente de Deus. Esse ajuste exige de você que você progrida na posição que trabalha para Deus, de acordo com as suas próprias habilidades, seus dons, de acordo com o que você gosta ou não gosta, os seus alvos, até os pontos que você se torna totalmente dependente de Deus, da atuação dele e seus recursos. Esse é um ajuste muito importante e não é fácil fazer eles, ok? Temos aqui uns versículos que eu queria que você atentasse para eles. Eu vou aqui falar isso rapidamente. Em João 15,5 diz: eu sou a videira, vós sois os varos, que permanecem em mim e eu nele. Esse dá muito fruto e sem mim nada podeis fazer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, que sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isaías 14:24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim se sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 46, versículo 9 a 11. Eu sou Deus, e não há outro semelhante. O meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade. Sim, eu o disse, e eu cumprirei. Formei esse propósito, e também o executarei. Aleluia. Né? Tá aí. Guarde atentamente. Vamos à página 153. Se Deus não atuar em você, nada poderá fazer que redunde um fruto para o reino. Então não existe, né? Não existe nada que possa nos mover a não ser Deus. Eu sempre falo que, aqui eu vou até ler novamente aqui, e falo assim: olha, eu sou a videira e vós os ramos. Se quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, a ligação só vamos dar fruto para o reino de Deus, só vamos dar fruto quando tiver essa ligação entre Deus e nós. Sem essa ligação não existe. Escuta aqui esse testemunho, que ele titula aqui como a parábola do ministério de ônibus. Atente que é muito importante você ouvir esse testemunho. Eu até coloquei aqui se desse tempo, mas vamos ler assim mesmo que o tempo estende um pouquinho. O título é a parábola do ministério com ônibus. Certa vez, uma igreja pediu: ó Deus, como tu gostarias de alcançar a nossa comunidade? Como tu gostarias de alcançar a nossa comunidade? No nosso intermédio, se edifico aqui uma grande igreja? Deus nos levou a iniciar um ministério com ônibus e a prover transporte para crianças, adultos virem à igreja. Eles fizeram com que o Senhor os mandou fazer e a igreja cresceu e se tornou uma grande igreja. Eles ficaram lisonjeados quando pessoas de todo o país começaram a perguntar qual era o segredo de um crescimento tão rápido. Eles escreveram um livro sobre como desenvolver grandes igrejas por meio de um ministério com ônibus. Milhares de igrejas começaram a comprar ônibus para alcançar suas comunidades, sentindo que esse método era a chave do crescimento. Mais tarde, muitas igrejas venderam esses mesmos ônibus, e como se estivesse dizendo: a coisa não deu certo
aqui. Nunca é a coisa que funciona, que é ele que funciona. O método nunca é a chave para a realização dos planos de Deus. A chave é o relacionamento com uma pessoa. Quando quiser saber como Deus quer que você alcance a sua cidade e dê início a uma missão ou qualquer outra coisa, pergunte a Ele. Então, quando Ele disser que quer uma missão, quer que você haja, não fique surpreso ao se descobrir se não existe nenhuma igreja fazendo assim. Por quê? Deus quer que você o conheça. Se você segue os planos de outra pessoa ou usa o método ou ênfase de determinado programa, terá a tendência de esquecer a dependência de Deus. Você abandona o seu relacionamento com Deus para ir atrás de um método ou um programa. Isso é adultério espiritual. Ok? Então tá aí. Vamos lá, vamos pular a página aqui. No versículo, na página 154. Então, terminando já, querido. Temos aqui alguns versículos que nos falam sobre esperar no Senhor. Não existe outra coisa a esperarmos Deus agir. Vamos lá? Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouves a minha voz, Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Salmo 33, versículo 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Salmo 37, versículo 34. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e Ele te exaltará para herdares a terra. Salmo 38, 15. Por ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, responderás. Isaías 40, versículo 31. Mas o que espera no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então tá aí, entendeu? Você pode anotar esses versículos e lê-los com mais calmas, com mais tranquilidade. Vamos lá, vamos dar continuando aqui? Nós temos que estar passando aqui, precisamos agitar. Você pode pensar que esperar é um tempo de passividade, de inatividade. Esperar em Deus pode ser qualquer coisa, menos falta de ação. Enquanto você espera nele, estará em oração, estará orando apaixonadamente para conhecê-lo melhor, para conhecer os seus propósitos e seus modos de agir. Você estará observando as circunstâncias e pedindo a Deus para interpretá-las, revelando a você as suas expectativas. Você estará compartilhando com outros crentes para saber o que Deus está dizendo a eles. Enquanto espera no Senhor, você estará muito ativo, buscando, batendo, pedindo. Enquanto espera, continue fazendo a última coisa que Deus disse para você fazer. Isso aqui me identificou muito. Enquanto você ainda não está fazendo o que Deus quer que faça, quando ainda você não recebeu ainda uma ordem imperativa de Deus, continue fazendo o que você está fazendo. Mas faça com amor, faça com carinho, faça com devoção, faça com coração, como ao Senhor e não às pessoas. Enquanto você ainda está esperando no Senhor, continue fazendo. É como eu estou aqui. Enquanto ainda não estamos realizando grandes coisas, eu estou fazendo as coisas que a qual está nas minhas mãos para fazer. Estou ajudando, ensinando, se me convidarem, vamos pregar o Evangelho, vamos continuar fazendo nossos vídeos de cursos aqui, né? Temos outro canal, o Opa, que nós temos aí a divulgação dos trabalhos que fazemos em casas, em lugares, enfim, nós divulgamos, gravamos e colocamos lá para saber que a gente está trabalhando. Não quero mostrar isso para poder me vangloriar, eu quero mostrar que Deus está trabalhando em nosso favor, entendeu?
Agora, uma coisa que você precisa entender. O Espírito Santo o ajuda a fazer a vontade de Deus. O que nós precisamos hoje é justamente nos voltar de uma forma mais intensa na nossa oração em favor do Espírito Santo. Pedir Ele para nos dar a direção, iluminar nosso caminho. Tem uma parte, eu vou ler a parte toda só para entender aqui. Ó, o Espírito Santo não vai nunca entender mal a vontade de Deus, a vontade que Deus tem para você. O Pai tem propósito de agir por meio da sua vida. Para que você não perca esse propósito, Ele põe o Espírito Santo em você. A tarefa do Espírito Santo é guiá-lo de acordo com a vontade do Pai. Então Ele capacita você a atingir os propósitos divinos. Assim, você depende totalmente do Pai, não só para conhecer-lhe a vontade, mas também a fim de ter habilidade para realizar. Não é somente conhecer a vontade de Deus. Como vou fazer ela também? Como realizar a vontade de Deus na nossa vida? Esse é o propósito. Então o título está aqui. Conhecendo Deus, fazendo sua vontade, experiências com Deus. Página 155. Temos aqui alguns modelos de Jesus, que Jesus foi o modelo dessa vida aqui na terra, que ele dependeu totalmente do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez aqui nessa terra durante esses 3 anos e meio que ele teve aqui na terra, e nesses 3 anos e meio, ele viveu na dependência do Espírito Santo. Também os ajustes na oração e o preço. Escute aqui. Quando a nossa igreja descobrira uma direção apontada para Deus, eu geralmente tinha uma crise na fé na vida de oração. Aprendo mais sobre oração nessas ocasiões do que em qualquer outra oportunidade. Aconteceram grandes coisas que somente uma oração pode ter ocasionado. Frequentemente, Deus espera até pedirmos. Crise foi assim. Estaria eu pronto a orar até Deus responder a fazer o que eu estive pedindo? Marcos 11, 24. É para mim uma promessa sobre a oração que tem me desafiado a respeito da relação existente entre oração e fé. Aqui nós temos João, eu vou ler para você aqui agora, assim, ó. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebereis e tê-los eis. Aqui nós temos algumas coisas que devemos aprender com esse versículo. Primeiro, que entregarmos tudo, pedimos tudo em oração a Deus. Tem que ser feito em oração. E nesse pedido, crer que nós vamos receber e vamos ter. Agora, essa oração também precisa ser revelada, direcionada pelo Espírito Santo, para não pedirmos nada, como diz Tiago, capítulo 4, para o nosso bel prazer. Então, esse versículo aqui, ele não simplifica exatamente a questão de pedir e receber. Tem que orarmos segundo a orientação dele. Porque se nós orarmos segundo o Espírito Santo e fizermos isso aqui, as coisas vão funcionar. Tá bom? Vamos lá, adiantar isso aqui. E eu quero ler o último parágrafo aqui, os 3 últimos, né, para a gente poder terminar. Esse versículo é usado muitas vezes para ensinar a teologia do pediu, recebeu. Você decide o que quer. Né? Não é assim que funciona. Você menciona a sua oração, reivindica e é prontamente seu. Não é assim que funciona. Essa teologia é centralizada no homem. Somente no homem. Lembre-se de que só Deus deve tomar a iniciativa. Ele dá a você o desejo de fazer a vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13, você pode ler. Seu Santo Espírito o leva a orar de acordo com a vontade dele. Aí você lê Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28. A oração centrada em Deus leva você a orar de acordo com a vontade de Deus, no nome e segundo a natureza de Deus. Creia
que aquilo que ele levou você a pedir, ele mesmo fará acontecer. Estão entendendo aqui? Então, quando você ora segundo a vontade de Deus, direcionada pelo Espírito Santo na nossa vida, ele mesmo se direcionou você a orar e ele mesmo vai fazer acontecer as coisas. Então tem que orar, pedir ao Senhor. Vamos ler outro ponto aqui. Quando Deus vem ao seu encontro, você tem uma crise na fé. Pode exigir-lhe importantes ajustes. Você precisa aprender a orar. A oração vai custar-lhe muito caro. Talvez você precise deixar que Deus o acorde no meio da noite para orar, ou talvez precise gastar muito tempo em oração. Pode chegar o tempo em que você precisará orar noite adentro, a noite inteira. Para se tornar uma pessoa de oração é preciso fazer grandes ajustes em sua vida. O outro preço que deve ser pago é quando você tentar guiar as pessoas ao seu redor a orar. E a maioria de nossas igrejas não aprendeu a orar. E o mais inexplorável recurso que existe são as orações do povo de Deus. Ajudar a sua igreja a se tornar uma igreja que ora será uma experiência altamente compensadora. Então está aqui a esses pontos interessantes. A oração é fundamental. Então, às vezes, o preço, renunciar uma bela noite de sono, renunciar um descanso, para você poder estar em oração ao Senhor. Ok? Demorou um pouquinho, foi um pouquinho mais além do que nós já sempre temos colocado aqui o tempo, mas como eu te falei, na verdade, essa unidade, esta aula, número 8, ela tem um grande fundamento para a nossa vida. Para mim, primeiramente, eu creio que para você também. Ok? Até a próxima aula. Estamos juntos aqui com a unidade 9. Vai começar agora a falarmos um pouquinho sobre a questão como fazer a vontade de Deus, que é a questão da obediência. Nós entendemos até essa unidade 8. Entendemos até esta aula 8. Qual é a vontade de Deus? Como nós conhecemos a vontade de Deus? A partir de agora, da unidade 9, da aula 9, até a 12, nós vamos agora entender como fazer a vontade de Deus. Deus abençoe e até a próxima aula. Em nome de Jesus, que eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para nos ensinar ainda. Deus te abençoe.